Fala aí, doutor da Unimed Pato Branco. Hoje temos um episódio de um assunto que a gente nunca abordou diretamente, que é a cirurgia do quadril. Vamos falar com o médico especialista nessa área, doutor Edir Sokol Júnior. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês falando de um assunto que tanto me empolga. Ah, que bom. Olha, o doutor Edir é médico ortopedista, especialista em cirurgia do quadril, em medicina esportiva e também em trauma ortopédico, né? Que é uma área, assim, que inclusive a gente às vezes tem os esportistas sofrendo trauma, né? Exato. Mas esse é um segundo momento. Bom, primeiro, doutor, pra gente iniciar, assim, a nossa conversa, eu tava até vendo algumas imagens que você costuma divulgar, dar orientações, né, para os seus pacientes, para as pessoas que te acompanham, essa anatomia do quadril, né? A gente sabe que o quadril é aquilo que liga, né, os nossos membros inferiores, é o que permite a gente se locomover para todo lado, né? Importantíssimo para a gente ir e vir, né, para nossa vida em si, né? Exato. A articulação do quadril, como você mesma citou, ela é uma articulação que conecta o esqueleto axial aos membros inferiores. Então ela é muito importante porque ela suporta a carga do nosso peso e ela nos permite uma deambulação sem maiores dificuldades. E quando essa articulação está com algum probleminha, algum defeito, e aí que a pessoa começa a mancar, e essa dor normalmente é progressiva e ela acaba gerando sintomas álgicos, né? Ela dá muita dor, claudicação, que seria o paciente que manca, e principalmente limitação funcional. Uma coisa interessante que eu estava lendo é que alguns casos a pessoa sente a dor no quadril quando ela está se exercitando. E aí se descobre que tem um problema, às vezes inclusive é anatômico mesmo na formação da pessoa. Explica isso. Exato, é bem citado, porque as pessoas acham que o problema, muitas vezes, ele surge com o envelhecimento. Mas não, existem doenças até da infância que, às vezes não diagnosticadas, repercutem sintomas somente na vida adulta ou na terceira idade, entende? Então, assim, quando a gente avalia as patologias do quadril, a gente faz uma anamnese ampla, um exame físico e procura identificar qual a causa que levou àquele defeito, para daí nos direcionar no tratamento. A gente sabe, aprende na escola, né? O fêmur é o maior osso, né? E é bem a parte que você trabalha, né, doutor? Exato, é essa região mesmo. O quadril é a conexão do fêmur com a bacia. Então é bem esse osso mesmo. Ah, perfeito. E a questão do alongamento, ele dá uma longevidade maior para o quadril? Porque a gente escuta falar assim: se exercita, se alonga para conseguir cortar a unha do pé quando fica velho. Né? Isso tem relação direta com o quadril, não tem? É uma piada, é brincadeirinha, mas é verdade também, né? Mas, na verdade, a prática regular de atividade física, não somente os alongamentos, mas os fortalecimentos, eles protegem as articulações. E com o quadril não é diferente. Então, assim, se hoje em dia alguém acha que o exercício físico não é essencial na sua vida, eu acho melhor repensar esse assunto. Porque ele é essencial, sim, e independente da idade, e nunca é tarde para começar. A gente vai colher lá na frente o que a gente está plantando hoje, entende? Então, assim, hábitos saudáveis, que incluem uma dieta balanceada e a prática regular de exercício físico, ele vai proteger o teu corpo ao longo da sua vida. Às vezes o paciente, mas é muito difícil fazer exercício, muito difícil comer de uma forma mais regrada. Mas será que é mais difícil fazer isso ou envelhecer com um corpo doente e frágil? E ter uma vida privativa então depois, né? Você vai escolher qual difícil você vai querer. É melhor se privar um pouquinho a cada dia, comer um pouquinho menos, se exercitar. Exatamente. Mas falando em exercício, doutor, tem assim algum queridinho para conservar essa área do quadril? Porque a gente sabe que tem a parte coluna, que é fundamental, que conecta. A parte perna, né, também muito. Exato. Tem que estar fortalecida. Isso. E, enfim, a própria parte rotação, né, costa, quadril. Qual que é o exercício queridinho pra gente? Não existe um exercício em si. Existe um conjunto de exercícios que favorecem a musculatura da cintura pélvica, que a gente chama. Sim. Então, assim, não é só treinar a musculatura
do quadríceps ou posterior de coxa. Tem que treinar glúteos, tem que treinar abdominal, musculatura lombar. Então, é esta musculatura que protege a articulação do quadril. E é uma região ampla do corpo, né? Exatamente. Então, assim, mesmo eu tenho algumas pessoas, alguns profissionais que eu costumo indicar, que trabalhamos junto, que eles têm mais habilidade nesse tipo de reabilitação ou até de habilitação, entende? Porque não é simplesmente você começar a praticar de uma maneira errada, isso pode lhe trazer danos. Sim. Então, a prática regular de atividade física, se tiver uma orientação, ela fica mais com resultado melhor, né? E previne lesões. É perfeito. A gente já vai falar de reabilitação assim que a gente falar da cirurgia, que com certeza é algo que tem que vir depois, né? Exato, da cirurgia de quadril. Faz parte. Bom, agora, usar um termo assim, quadril com defeito. Quais são os primeiros sinais ou sintomas que a pessoa pode perceber que ela está com algum probleminha nessa região do corpo? Perfeito, muito boa colocação, porque às vezes nem sempre a dor ela é uma dor no quadril. Então, assim, quando a gente avalia o quadril, é obrigatório avaliar a coluna lombar também, porque nem sempre a dor do quadril ela tem origem no quadril, às vezes pode ter origem na coluna. As dores específicas do quadril, ela pode ser referida na virilha, na região anterior da coxa, na região lateral do quadril ou na região glútea, entendeu? Então, nem sempre é uma regra, a dor na região anterior do quadril. Não, essa dor pode ser localizada e referida em outros locais. Ah, interessante. E é sempre a dor o sinal? Ou tem algum sinal físico, assim, que possa também surgir? A dor é o principal sintoma, né? Nem sempre é uma dor característica. Às vezes é um desconforto, às vezes é um sintoma que o paciente diz, olha, doutor, eu sinto uma dor somente quando eu fico muito tempo sentado e vou levantar. Daí me dói na frente do quadril. Então, são sinais e sintomas que sugerem algumas doenças. Mas além da dor e do desconforto, a gente pode ter a claudicação, né? Que, como eu já falei, o paciente que manca, a limitação de movimento, ou até mesmo o encurtamento dos membros. Uma perna mais curta que a outra, tal. Esse é o tipo de coisa que consegue minimizar um pouco com alongamento na perna mais curta, ou às vezes... Se a perna tem se esse encurtamento for um encurtamento secundário a encurtamentos musculares e tendinosos, a gente consegue corrigir. Aí seriam problemas mais posturais. Quando são patologias mesmo com problemas anatômicos, encurtamentos ósseos, aí o alongamento pouco vai adiantar, porque é um problema ósseo mesmo, e aí teria que fazer outro procedimento para equalizar os membros. Claro. E o que se encontra mais, assim, dentro dessa parte do quadril em si? A pessoa está específico com problema no osso ou no conjunto ali, músculo, ligamento? Existem algumas patologias que são próprias para cada idade. Logicamente, na medicina não é uma ciência exata. Às vezes isso pode variar. Então, quando a gente fala num paciente mais idoso, a gente espera já um desgaste da articulação. Quando a gente fala do paciente mais jovem, a gente pensa alguma lesão esportiva, alguma lesão de cartilagem, alguma lesão de labrum, que são lesões mais relacionadas ao hábito de vida do paciente. E também, eu creio que seja a queixa mais comum, é a dor lateral do quadril, que é secundária a tendinites do quadril e bursites. Essas sim são as grandes campeãs. Não, interessante mesmo. Bom, você é um grande estudioso, gosta de estar sempre atrás das novidades da área, né, doutor? Congressos, graças a tudo Deus. mais. Essa parte já voltou ao normal, pós-pandemia, assim? Já voltou, graças a Deus. Na nossa formação médico, né, eu falo como ortopedista especialista em quadril e medicina do esporte, mas o ortopedista, em geral, o médico, ele não pode parar de se atualizar. Então, a reciclagem frequente, viagens aos cursos no exterior, isso faz parte para poder trazer para a nossa população uma medicina de ponta. A gente vê que um local que a gente costuma se atualizar muito é nos Estados Unidos. Então, lá a gente traz tecnologias para a nossa realidade aqui, que a gente pode fazer a mesma cirurgia que é feita lá. A gente pode fazer aqui. A mesma prótese que é usada lá, a gente usa aqui.
Uhum. Por falar nisso, é interessante que eu estava vendo que na historinha da cirurgia de quadril com prótese, né? É artroplastia, né? Isso. 50 anos já, meio século que essa cirurgia é realizada? Isso. A cirurgia de artroplastia do quadril, ela é conhecida, não é puxar a sardinha para o meu lado, mas ela é conhecida como a cirurgia ortopédica que mais revolucionou a ortopedia. Porque ela tira um paciente de uma situação praticamente de invalidez por uma situação praticamente normal. E essa melhora ocorre de uma maneira muito rápida. Então, logicamente, nem sempre foi assim. A cirurgia, a artroplastia do quadril, ela tem evoluído muito ao longo dos anos e evolui, até hoje ela evolui. A gente sabe que existem diferenças técnicas de fazer, né, técnicas diferentes e materiais diferentes. Os materiais, eles estão cada vez mais modernos, o que permite um resultado melhor, mas principalmente uma durabilidade melhor dessa prótese. Então, eu queria que você explicasse para quem está ouvindo como que é a cirurgia, porque ela tira a parte do osso doente, né, isso? E coloca a prótese no lugar, né? Exato. A prótese, ela é uma peça. Ela é uma peça fabricada na metalurgia e ela substitui a articulação do quadril. Então, a gente tira a parte que está doente, a parte que está gasta, que seria a parte que faz o encaixe da cabeça do fêmur no acetábulo, na bacia, né? E essa imagem é bem curiosa, né? Porque ela lembra uma bolinha encaixando num soquete. Entendeu? Essa é o que a gente sempre fala quando quer falar para um paciente de uma maneira leiga, que é uma bola encaixada num soquete. E ela articula de uma maneira perfeita. Então, isso tira a dor, recupera o movimento. E essa superfície de contato, que é essa que tem sido cada vez mais estudada, porque é ali que ocorre o desgaste. Então, se ocorreu no osso normal, ele também vai ocorrer no desgaste da peça que vai ser colocada. É por isso que a superfície de contato ela tem cada vez mais sendo estudada e aperfeiçoada para que essa superfície dure mais e dê uma longevidade maior para a prótese. Que, por exemplo, uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia dessa com 60 anos, vai chegar nos 80 precisando mexer? Essa é uma ideia que tem que sempre pensar. Então, o cirurgião de quadril, o cirurgião que faz prótese, ele tem que pensar nisso. Então, antigamente, as próteses elas tinham uma vida útil, uma durabilidade muito curta. Então, cirurgiões mais antigos, eles diziam, olha, vamos esperar mais tempo porque justamente a cirurgia que é para ser feita uma vez só na vida, e não é para ficar fazendo a cada 10, 15 anos. Então, uma prótese mais antiga, a qualidade era inferior, então ela tendia a durar menos. As próteses mais modernas hoje, elas tendem a durar mais que 20, 25 anos. Então, é isso que a gente tem que conversar com o paciente na hora de indicar. Entende? Porque assim, e outro ponto que a gente tem que pôr na balança, porque eu vejo muito paciente, eu tenho artrose do quadril, mas eu vou esperar porque o meu médico disse para esperar, o fulano disse para esperar. Isso é relativo. Hoje, com a melhora da qualidade do material, da prótese, a gente tem mais facilidade de indicar essa prótese mais cedo. Por quê? A gente tem que pensar na época que o paciente tem a vida útil dele. A qualidade de vida hoje. Exatamente, esse é o ponto. Porque assim, vou esperar até os 80 anos. De repente ele não chega aos 80 anos, ou a qualidade de vida dele aos 80 anos seja muito ruim. E às vezes até é provocada por ter um membro que não lhe oferece uma qualidade para fazer caminhada, ou fazer uma corrida, ou fazer uma natação. E quando a gente proporciona isso para o paciente, melhora todas as funções, cardiovascular, óssea, musculatura e aí por diante, né? Isso que eu ia lhe perguntar, porque essa é uma região do corpo que a gente sabe que incapacita a pessoa se não estiver funcionando direito, né? Você tem um braço, tem uma perna, você ainda, né, dá um jeito, arrasta, usa mais outro. Agora, o quadril, a pessoa fica mesmo incapacitada, ela pode até não conseguir mais se locomover, não é isso? Doutor? Exato, é por aí, ele vai ficando cada vez mais limitado. Quando eu atendo o paciente, quando eu vou indicar a prótese, eu converso bem certinho e falo bem a realidade para ele. E eu vejo, e eu sempre digo para ele, eu indico a prótese, mas você decide quando fazer. Por quê? Porque é só ele que sabe o quanto isso está impactando. E o paciente deixa de fazer algumas coisas
que eram usuais na vida dele. Ele não tem mais prazer em viajar, não quer ir para a praia, não quer mais ir na missa, não quer mais ir no mercado. Ele vai ficando cada vez mais limitado, o que pode muitas vezes estar associado com depressão. Porque ele não quer mais sair com a família, não quer mais ir passear, não quer mais ir para a praia, não quer mais fazer nada, ele perde o sentido. Esse é o momento de fazer. Nem que tenha que ser feita 2 vezes a prótese, ou trocada essa prótese em algum momento. Entende? Não é o ideal, mas é isso que a gente tem que pôr numa balança. Você lembra, sem citar nomes, de alguma história de algum paciente que estava aí nessa situação, muito acamado, muito difícil, com dificuldade para caminhar, para correr, fazer exercício, e que a cirurgia mudou a vida? Isso são situações extremamente frequentes. Todo cirurgião de quadril já passou por... isso é uma realidade, isso é diário. Eu tenho agora me veio na cabeça um paciente que eu atendi hoje, o irmão dele, que eu já operei a mãe. Na verdade, eu não fiz a primeira cirurgia na mãe, mas eu troquei a prótese dela. E aí operei de um dos irmãos e o outro irmão veio hoje para agendar. Esse irmão, o que eu já fiz, ele não tinha abertura das pernas. Então é um paciente extremamente jovem, que não é o comum, mas entre os 35 e 38 anos, que tinha dificuldades que às vezes a gente não imagina, até mesmo em ter relações com sua parceira. Porque o paciente tem uma limitação tão grande que não consegue não consegue nem mexer as pernas. E no caso dele era bilateral. Então a gente fez uma prótese nos 2 quadris deles no mesmo momento. E ele hoje, pouco tempo depois, já é outra pessoa, né? Então, assim, são pacientes que marcam, né? E a grande maioria vira nosso amigo. Porque ele liga, manda áudio, manda vídeo, contando como a gente mudou a vida. E, na verdade, a gente faz o mesmo por todos, né? Entendo? Só que eles são especiais, todos, cada um da sua maneira, né? Essa historinha que você contou me fez pensar, lançar aqui uma pergunta. Pode ser genético os problemas de quadril? Não a principal causa é idiopática. Ou seja... Que explica para o pessoal que está ouvindo. Exatamente. Sem causa aparente. Entendeu? Ou seja, minha avó tinha, minha mãe tinha, Tá, ok, pode ser que você tenha, mas não existe nada comprovando uma hereditariedade e nem uma genética nisso. Então, assim, as causas do desgaste do quadril, que seria a artrose, elas podem ser causas primárias ou causas secundárias. Primárias é quando não tem uma causa aparente. A doença se desenvolveu ali mesmo. Ou secundário, algum outro problema. Pode ser secundário a uma fratura, secundário a algum trauma, secundário a alguma doença metabólica, artrite reumatoide. O que está muito comum pós-pandemia, que você citou antes, são as necrose avascular da cabeça femoral, que antes, pré-pandemia, eram menos comuns e agora elas se tornaram muito comuns e que afetam principalmente pacientes jovens. E o que vem a ser isso e por que acontece? Isso, a necrose da cabeça do fêmur, falando de uma maneira bem objetiva, é quando falta nutrição sanguínea na cabeça. E essa cabeça morre. E aí ela passa a desenvolver uma artrose secundária à necrose. Existem algumas causas já estabelecidas. A principal também é idiopática. Mas na fisiopatologia, o que a gente tem que pensar? Que aconteceu alguma coisa que interrompeu a nutrição para aquela cabeça. Então, barotrauma, mergulhadores, uso de corticoide, alcoolistas, são algumas causas já definidas, assim, de longa data. Sedentarismo entra aí também? Não, na necrose não. E pós-pandemia, a gente ainda existem diversos estudos, até alguns sendo desenvolvidos, que a gente não consegue estabelecer se é o corticoide que foi usado para tratamento do COVID ou se é alguma alteração vascular que alterou a circulação da cabeça e causou necrose. O que a gente tem notado que se tornou uma coisa muito mais rotineira do que antes. Você tem pego vários pacientes com esse quadro. Muito. Tá, aconteceu com o jovem. A gente tá falando de jovem de que idade? Assim. Entre 30 e 40 anos. E qual que é o sintoma para ele desconfiar que está com isso? É dor anterior do quadril. Assim, o paciente já chega referindo e chega com a mão. Doutor, me dói aqui. Que é perto da virilha. Na virilha. Na virilha, exatamente, uhum. Entendeu? E aí, e essa dor, como eu falei antes, ela pode ser referida na coxa, no glúteo, mas normalmente é dor anterior do quadril. E, na verdade, tu tem que estar atento para essa situação. Então, eu que trabalho basicamente com isso, então, chegou, eu já tenho que desconfiar que tem isso aí, entendeu?
às vezes, um ortopedista geral ou até um clínico geral não tem essa obrigação, até porque não é da área dele, mas tem que estar atento e daí, em alguns casos, até fazer exames precoces que diagnostiquem a doença, porque quanto mais precocemente diagnosticada, melhor será curada, ou antes será curada, entende? E um caso tardio, às vezes não tem o que fazer e leva à prótese. Entendi. Vamos falar dessa anamnese, então, pré-cirurgia, digamos assim. Esse planejamento pré-operatório, né? Os testes, enfim, tudo que é preciso e que é possível, que existe hoje para a pessoa... Uma coisa interessante que eu acho que você conhecer essa parte do seu corpo, né? Você se conhecer como um todo, né? Mas tipo, eu nunca tinha dor, tava tudo bem, de repente começou. Então... Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de patologias do quadril, especificamente, isso pode se aplicar a outras articulações, mas falando especificamente do quadril. Cada queixa relaciona com alguma patologia que a gente já está pensando. Então, quando a gente está fazendo a anamnese, abre um leque grande de informações para a gente e a gente tenta captar as informações do paciente. E essas informações vão nos levando, nos direcionando na hipótese diagnóstica. Com o exame físico e com os exames complementares, a gente confirma o diagnóstico. Normalmente são quais exames que são realizados? Normalmente a gente, assim, cirurgia, eu costumo dizer que o raio-x faz parte da consulta, já nem é um exame, porque ele nos traz, apesar de ser um exame simples e muito barato, ele nos traz muitas informações e a gente já diagnostica a grande maioria das patologias do quadril. Mas a gente pode lançar mão de outros exames, também mais sofisticados. Ressonâncias. A tomografia e a ressonância. Eu diria hoje que a ressonância seria a mais completa, porém não substitui o raio-x, porque o raio-x nos fornece informações que são muito importantes também, que não está na ressonância. Hoje, com o passar do tempo, cada um na sua área, você já fica tão... acostumado a trabalhar com algumas patologias que no jeito de andar a gente diz, aquele tem artrose. Conheço do jeito de andar. Aquele tem encurtamento, exatamente. Ótimo, e existe esse ditado também, né? É verdade isso aí. É verdade mesmo. Não, então, de fato, né? É isso aí mesmo, entende? A artrose, ela é caracterizada por? A artrose, ela é uma dor crônica. Então, se você me disser, paciente jovem que tem dor há pouco tempo, a artrose possivelmente não seja a tua patologia. A artrose ela é uma doença crônica, que seria o desgaste do quadril, e que ela vai piorando ao longo dos meses ou até dos anos. Então, inicialmente, os sintomas são leves ou quase não existem e vão piorando com o passar do tempo. E como eu falei antes, seria uma dor progressiva, cada vez pior, uma limitação de movimento. Cada vez a gente já sabe alguns movimentos que são típicos, por exemplo, o paciente não consegue mais pôr a meia sozinho, porque ele não consegue cruzar a perna. Então, são perguntas que a gente pergunta, tu consegue colocar a meia sozinho? Não. Lavar o pé, nem pensar. Exatamente. Então, eles mais ou menos, mas é mais ou menos por aí. E aí ele sempre pedir ajuda, ou o paciente vem já calçando um sapato sem meia. Entende? Então, assim, são linguagens que a gente já observa. Aí é o Sherlock Holmes que entra em ação, já dá uma olhadinha ali. Por aí, a gente já tem algumas mensagens subliminares que tu já entende, o cara entendeu? Não é porque não quer usar uma meia, porque às vezes ele não consegue, ou ele não tem uma esposa, ou um filho, alguém que consiga ajudar. E é assim mesmo, e isso é progressivo. Então, essa limitação, ela vai cada vez piorando mais e afetando o dia a dia do paciente, até para pequenas coisas. Até fazer higiene pessoal no banheiro. São coisas que, para quem tem a saúde boa, não dá valor ou não nota. E quando você perde, você nota na hora. Entende? Então, assim, como nós médicos estamos acostumados com algumas situações por ver os pacientes. Entendeu? Agora, assim, em que medida que essa cirurgia, inclusive de colocação de prótese, ela é coberta, por exemplo, pelo plano de saúde? A pessoa consegue hoje, inclusive pelo SUS, ela consegue ter esse tipo de cobertura? Ou pela Unimed e tal? Como que funciona? Exato. Então, esse tipo de procedimento, ele está no rol da ANS, né? Então, que ótimo. Ele
tem cobertura. É só que você tem que seguir as normas do teu plano, seja do SUS, seja da Unimed ou de qualquer outro plano. Existe uma norma que você contratou e lá diz o que você tem direito ou não, né? Mas é possível, sim. Nossa, que ótimo, doutor. Muito bom saber disso, né? Exato. Então, ok, a pessoa fez a cirurgia. Como que é o momento, né? Internamento hospitalar, quantos dias normalmente para quadril, né? Porque a gente sabe que, às vezes, vou contar uma historinha minha. O meu avô se assustou com um gato. Ele tem 80 anos. Ele caiu sentado e quebrou o fêmur. Ele ficou 60 dias pós-cirurgia só na cama. E depois já reabilitou. Só que é porque ele ele não foi engessado, né? Pós-cirurgia ele só teve que ficar paradinho, né? Então, como é que é, por exemplo, o momento internamento, né? Isso. E a reabilitação? Queria que o doutor explanasse esse processo. Então, assim, ó, isso é bastante interessante falar, porque a gente, de uma maneira até inocente, tem a maneira de comparar. O meu avô foi assim, com você foi diferente. Mas existem algumas patologias do quadril que merecem uma reabilitação precoce. Aliás, todas têm que ter uma reabilitação precoce. Mas quando a gente faz a artroplastia, que é a prótese do quadril, o paciente deambula o quanto antes, firmando, andando, pisando o pé, apoiando. Ele usa alguma órtese, que seria muletas ou um andador, para se ajudar no equilíbrio, para ajudar nessa locomoção, mas ela é estimulada logo de início, a grande maioria das cirurgias. Então, esse tipo de situação, porque antigamente, como eu falei, antigamente dizia, fica lá 3 meses, quanto menos mexer, melhor. Hoje já existe outra visão, que o paciente acamado, ele pode até melhorar do osso do quadril, mas ele tem risco de outras complicações, como atrofia muscular, trombose, embolia, escaras e piora da parte clínica. Você sabe que grande parte dos pacientes que quebram o quadril, dos idosos que quebram o quadril, não voltam a deambular. Nossa! Isso pode chegar até 60% dos idosos que quebram o quadril. Então, assim, quando tem a fratura do quadril, quando você não substitui por uma prótese, você tem que colocar um material de síntese, que seriam os pinos e tal, que forneçam ao paciente uma condição para que ele se mobilize o quanto antes. Então, ficar 3 meses acamado, isso praticamente não existe mais. Quando a gente fala em o quanto antes, a gente está falando em quantos dias? Horas? Poucas horas. Então, eu tenho e uma a internação paciente... hoje dura pouco também? Exato. Então, quando é por fratura, normalmente ela é relacionada com o tipo de fratura. Normalmente. E idealmente é que ele seja operado nas primeiras 24 horas e no dia seguinte caminha. Olha que ótimo. Seja com auxílio, seja com fisioterapeuta, seja com uma órtese para auxiliar, mas ele tem que sair do leito. O paciente ele tem que voltar a uma condição pré-fratura o quanto antes, para que ele não debilite clinicamente. Quando a gente faz a prótese do quadril, é diferente. A prótese do quadril no paciente, no quadril artrósico, ela é uma cirurgia que a gente chama eletiva. Então, a gente tem tempo para preparar esse paciente, às vezes até faz fisioterapia pré-operatória para ensinar como é que usa um andador, para ensinar como é que senta no assento sanitário corretamente, como é que usa as muletas. E, normalmente, com cerca de 12 a 16 horas, o paciente leva alta, caminhando. Então, assim, normalmente eu opero à tarde. Então, eu opero o paciente. No outro dia, cedo, 8 horas, ele caminha e vai para casa caminhando. Isso é a evolução, nem sempre foi assim. Ainda existem alguns colegas que deixam mais tempo e não está errado. Porém, eu costumo dizer para os pacientes que o hospital não é um hotel. É um ambiente que ele está ali para se recuperar e quanto menos fica ali, melhor. Você ia falar, tem uma paciente e eu te fiz uma pergunta no meio. E aí que eu ia dizer, complementando, o que eventualmente eu opero de manhã. E agora, há pouco tempo, eu operei uma paciente de 80 e poucos anos, com fratura, ela quebrou na noite anterior, eu operei ela de manhã. Aí foi tudo bem, graças a Deus, tudo. De tardezinho, 6 horas da tarde, eu fui passar visita nela, ela já estava caminhando. Uma senhora de 80 anos caminhando no menos de 12 horas. Entende? Então, assim, e a prótese permite. Na verdade, não é a prótese o problema, é a anestesia.
que às vezes quando é feito um bloqueio anestésico, tipo hack anestesia, ela tem o tempo da durabilidade, lá 6, 8 horas, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouco menos, mas tu não tem como caminhar anestesiado. E essa paciente, como foi feita a anestesia 7h30 da manhã, quando era 6 da tarde já tinha passado o efeito, e quando eu fui passar a visita, ela já estava caminhando e estava fora do leito. Então, isso é sensacional, sensacional. Demais, então, assim, a ideia da cirurgia do quadril é ser reabilitado quanto antes. Muito melhor. bom, doutor. Tudo isso que você falou me fez lembrar uma frase da minha querida avó. Você não tá doente, você só tá machucado. Que na verdade é isso. É mais ou menos isso aí. Na ortopedia a gente tem muito isso, né? Apesar da fratura ser uma doença, da artrose ser uma doença, mas ela depois de operada, ela não fica mais, entre aspas, doente. E ela tem que se ajudar. Inclusive, é uma das frases que a tua avó fala, eu também falo para meus pacientes. A senhora não está doente, a senhora já tinha artrose e não tem mais. E agora a senhora tem que se ajudar, tudo. Porque o idoso é assim, o idoso, ele se você não estimular, a tendência dele é se acomodando. E bem pelo contrário, tem que estimular ele, tem que contar com uma equipe boa de fisioterapia, de enfermagem, que ajude nessa parte de reabilitação. Às vezes até nutricional. Entendeu? Até suporte psicológico, entendeu? Então, assim, normalmente a equipe que aborda um idoso é uma equipe multidisciplinar. Muito bom, doutor. Quero falar da cirurgia robótica agora. Essa é empolgante, né? Essa é legal. Já é feito aqui? Como que funciona? Então, como é que funciona a cirurgia robótica em ortopedia? Algumas outras áreas da cirurgia já é uma realidade muito frequente em diversos estados do país. A cirurgia robótica em ortopedia, ela está, no Brasil, ela está iniciando, devido principalmente ao alto custo desse preparo. Em 2019, eu fiz um treinamento nos Estados Unidos em cirurgia robótica. Porém, a gente enfrenta algumas dificuldades aqui na nossa região, porque não existe o robô. Então, tem médicos habilitados, como eu, e não tem o robô para que a gente consiga utilizar. Então, como que é a sinergia do médico com o robô nesse caso? Exato. Então, assim, como é que começou essa parte da cirurgia robótica? Antes da robótica, existia uma coisa chamada navegação. Você colocava os dados do paciente num software, num computador, e colocava sensores na perna do paciente. E aí você ia posicionando a prótese, e esses sensores lhe jogavam informações para o software, que dizia, vai mais para lá, vai mais para cá. Hoje em dia, então, o software ele lembra muito a época da navegação, mas hoje já existe a robótica. Então, hoje são braços robóticos que nos direcionam segundo informações que a gente alimenta no software. Por exemplo, quero deixar a inclinação tal, anteriorização tal, anteversão tal, a gente joga lá os graus, e o braço robótico, ele faz nessa angulação que você previamente programou. Caso você queira direcionar o braço para outra angulação, ele simplesmente para de funcionar. Então, ele é sensacional. Não tem erro. O cirurgião, então, além de planejamento e alimentar o sistema, ele só aperta o botão e o braço robótico acaba fazendo. Entende? Hoje, aliás, o planejamento de uma cirurgia em ortopedia ele é fundamental. Então, na verdade, às vezes o que o paciente vê é o cirurgião entrando na sala cirúrgica, mas a cirurgia para o ortopedista já começou bem antes. Falando em artroplastia do quadril, hoje a gente já usa há muito tempo já, na verdade, software que planeja a prótese de quadril. Então, essas medidas que a gente falou da robótica, quantos graus vou deixar desse jeito, daquele jeito, a gente já alimenta um software. Então, assim, isso eu já uso lá. Em toda a prótese ela é planejada, entende? No advento de ter a disponibilidade do robô, a gente certamente vai alimentar esses mesmos dados que já estão alimentados ali, né, que já existem, vai alimentar o robô e ele vai nos auxiliar. Nossa, interessantíssimo, né? Tem previsão para vir? Na verdade, já tem no Brasil. Bom, a gente falou antes do exercício, já encaminhando aí para o final, você já contou algumas historinhas de pacientes seus. Tem alguma historinha assim voltada à malhação? Porque eu sei que você ama malhar, né? Dá para perceber que você adora, né? É algo que você faz há décadas já, né? Exato, nunca deixou de praticar. 23 anos. 23 anos que eu pratico musculação. Que ótimo. E isso faz a diferença no preparo do corpo, né? Faz a diferença não só do corpo, como da mente também.
Entende? Então, assim, para muita gente é uma terapia. Para mim é uma terapia. Então, hoje é um hábito de vida que eu tenho. Não fazer exercício me deixa mal. E quando eu falo fazer exercício, eu não estou dizendo fazer a musculação que é a qual eu pratico. Cada um tem o gosto pela sua atividade física. Então, como eu falei inicialmente, se alguém ainda acha que o exercício físico não é fundamental na sua vida, tem que repensar o assunto, porque é fundamental. Eu já vi muita gente, eu falo uma frase que é bem interessante, eu já vi muita gente se queixando da saúde depois de perdê-la. Então, assim, quem quer ser o próximo? Entende? Então, assim, são inúmeros os benefícios da atividade física regular, de uma dieta balanceada. Não quer dizer que você tenha que ser um bitolado só nessa atividade física. Pode fazer a parte de recreação, festa, só que tudo de maneira... O que você não pode fazer, a regra tem que ser a atividade física, a exceção tem que ser os maus hábitos, entendeu? E o que muita gente tem feito é usado como regra maus hábitos. E a exceção é ir caminhar na praia. Uma coisa que eu sempre vejo, isso qualquer um que vai num hotel vai ver isso aí. Não faz exercício a vida inteira, aí vai num hotel que tem uma esteira, hoje vou fazer academia. Já que você trabalha também com medicina esportiva, já que a gente está aí nesse clima já final do episódio, você já prescreveu exercício? Faça exercício. Sim, isso é uma coisa, é uma prática diária. Opa! É uma prática diária. Então, quando eu atendo o paciente voltado à performance, porque a gente atende muita gente, até por eu ter essa relação muito próxima com a academia, conheço muita gente e conheço muito sobre o exercício, sobre dieta, as pessoas me procuram por isso. O que eu faço, o que eu não faço? E, na verdade, não existem atalhos. A receita é muito simples. Prática regular de exercício físico e dieta balanceada. Não gosto de ir no Nutri. Ok, não vai no Nutri. Apesar de eu achar que eu indico Nutri e algum personal que ajude a paciente os pacientes a entrar no eixo. Você lembra de algum paciente ou paciente, ele ou ela, que não fazia muito exercício, depois do tratamento contigo, ela precisou ali alguma intervenção específica na área ali do quadril, começou a praticar? Tem alguma historinha assim? Olha, o que me vem na cabeça agora, o que me veio na cabeça foi um caso de uma paciente até daqui da região, que ela praticava exercício, parou de praticar, foi operada e ela fez uma artroscopia de quadril, que é uma cirurgia minimamente invasiva, e ela retomou as atividades. Isso é muito frequente. Né? Uma coisa, agora lembrando disso, que é muito interessante, é o seguinte, que talvez tu não me perguntou, mas possa ter pensado. Claro, pode contar. O paciente pós-prótese de quadril pode fazer exercício? A resposta é sim. Só que às vezes o paciente diz, doutor, eu vou fazer a prótese, eu posso jogar bola? Aí eu pergunto, o senhor joga bola? Hoje, já joga? Não jogo. Então você vai fazer prótese para jogar, entende? Então é uma coisa que tem que pensar, mas a resposta é sim, pode praticar atividade física e deve, porque como já falado anteriormente, a prática regular de atividade física fortalece os músculos e protege a articulação. Então, sim, né? Interessante. Agora, você como pai de 2 meninas, já aconteceu de você ter que socorrer as pequenas aí? Aconteceu alguma coisa como médico ortopedista, sei lá, com algum osso, com alguma coisa? Osso acho que não. Acho que fratura elas não tiveram, mas já socorri filhos de amigos, inúmeros. O máximo que aconteceu com as minhas filhas foi corte na testa, assim, sabe? Elas são uns anjos, mas às vezes saem dali um pouquinho. Toda criança, né? Normal. Mas que bom, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui, tá com a gente no podcast. Eu que agradeço, achei sensacional. Me convido outras vezes. Como deu para notar, eu gosto de falar bastante. Sim, que ótimo. 2, então, que falam. Uma conversa muito esclarecedora e acho que muita novidade, muita tecnologia a gente trouxe aqui. Obrigado. Que ótimo. Então a gente recebeu o Dr. Edir Sokol Júnior. Quase eu fiz o R do Edir no Sokol também, né? Dr. Edir Sokol Júnior, que é médico ortopedista especialista em cirurgia no quadril. Então, muita informação, assim, em primeira mão para você. Se você está no YouTube, compartilhe esse episódio, dá o like, né? No Spotify, dá as 5 estrelas e siga sempre aqui, como fala aí, doutor. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.